Hoje a gente vai fazer uma primavera. Essa daqui, ela tá meio queimadinha assim, ó. Normalmente ela não tem essas pintinhas. É que eu peguei aqui da frente no jardim da minha mãe. E ela não tá nova, né? Só que só tem ela. Caiu, deu só ela, caiu porque não é época, né? E eu pensei em pintar ela. Então, ó, eu peguei pra gente conseguir ver da maneira mais natural possível, que às vezes em foto a gente não consegue, ver a estrutura dela. Apesar dessas partinhas aqui mais queimadinhas, a gente consegue ver bem, ó, como que é o formato, as nervuras, o desenho dela mesmo. Tá vendo que aqui, a estrutura dela, ela tem três partes dessa mais cor-de-rosa, que elas fazem esse triângulo aqui, ó, esse é o miolinho dela. Às vezes, ela abre, tem umas que ficam fechadinhas assim, umas ficam mais abertinhas, depende do ramo. Aqui a gente consegue ver bem, ó, vou pôr o meu dedo aqui embaixo, a estrutura de cada parte. Ó, tá vendo que aqui embaixo, deixa eu ver se eu vou mostrar com a parte de baixo melhor, essa aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que essa parte de baixo dela, ela vem aqui, ó, o cabinho mais grossinho. Ele vai até a ponta dela aqui, ó, bem na pontinha, afinando. Aqui, ó, ele gruda aqui embaixo, mas ele tem uma curvinha aqui, ó. Tá vendo? Essa curvinha. Vai aumentando, fica bem redondinha. Ó, essa é uma só. Parece que a outra tá embaixo, mas não tá. Essa tá mais irregular, ó. Vem, faz um redondo, essa curvinha e gruda no cabinho. As nervurinhas, ó. Elas vêm quase até a ponta, elas mudam de desenho, ó. Parece uma asinha de borboleta, né? Vem aqui, mas tem bastante nervura, ó, nela inteira, tá vendo? Um risquinho mais escuro. Só que essa mais grossa, ela termina meio que arredondando e grudando na da frente. A gente vai fazer essa estrutura aqui no papel. Vou fazer ela assim, ó. Vou começar pelo cabinho pra gente conseguir fazer a estrutura. O cabinho não precisa ser bem retinho. Você vai fazer assim, ó. Conforme sua mão for mudando, você não tem problema, porque ela nunca vai ser extremamente reta, né? Ó, vamos aumentando aqui. Começou fininho, ó. Vai terminar mais grosso. Aqui eu vou terminar, mas você pode continuar também, porque ela, na verdade, ela vai ficar grudada, né? No galinho, que vai grudar no galho da planta, que ela é uma planta grande, né? Aqui, ó, a gente sabe que ela começa já na pontinha desse caule aqui, ó. Ela engrossa bem, vem bem grossinha, vem vindo assim, igual uma gota. E ela faz essa curvinha aqui pra dentro. Tá vendo? Ela não termina igual uma gota certinho. Do mesmo jeito do outro lado, não precisa ficar idêntico. Mas ela vai fazer essa curvinha. Agora, pra fazer as nervuras, a gente sabe que algumas são mais grossas. Elas não vão até o finalzinho aqui, ó. Então, a gente pode fazer bem aleatório, ó. Essa de baixo normalmente vai mais pra baixo mesmo. Essas daqui, elas vão acompanhando, ó. Você pode ir terminando assim, ó. Dá um espaço de uma pra outra. Depois a gente faz a continuidade, ó. Vem vindo assim. Conforme ela for chegando na ponta, você pode ir erguendo um pouco o seu traço, ó, pra acompanhar. Se você fizer tudo reto, ele vai ficar esquisito. Ele precisa dar um movimento ali, ó. Vem terminando, diminuindo o tamanho conforme a folha também diminui lá em cima. Aqui, a gente nunca vai fazer bem retinho, a não ser que seja assim a estrutura. Eu acabei de estragar a minha e ficou uma pétala mesmo, mas dá pra ver, ó. A gente precisa de uma só pra ver aqui, ó. Tá vendo que elas não se encontram? Quase encontram, ó, mas não encontra do outro lado, ó. Ela é um pouquinho mais pra baixo do que essa. Essa daqui não tem o encontro dela aqui, ó. Tá vendo? Essa nervura. Então, a gente vai fazer ela desencontrada também, ó. Essa aqui quase encontrou. Já essa subiu mais. Ela não é exata. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente pode pegar tanto mais pra baixo, fazer essa primeira. E vir assim. Vim subindo aqui. Olha lá, quase encontrou, mas não encontrou. Vamos fazer uma que encontra aqui. Outra não. Outra não. Ela fica com um ar um pouco mais harmônico, na hora que você olha, ó. Agora aqui, pra gente dar continuidade, tá vendo que ele faz essa curvinha aqui, ó, no final? Não é exato também, ó, tá vendo que esse tem várias pequenininhas aqui? Então, a gente vai facilitar a nossa vida, a gente vai só fazer assim, ó. Pega daqui, faz a curvinha, quase que encontra ali, ó, igual uma asinha de borboleta mesmo. Porque essa não é um desenho botânico.
A ilustração botânica a gente tem que fazer o mais real possível. Ai, não dá pra ver no vídeo, né? Os riscos que eu fiz aqui, fiz muito fraquinho. Deixa eu aumentar aqui a pressão do lápis. Então, quando é botânico, tem que ser o mais real possível, mas essa é uma representação. Não é idêntico, então não tem problema a gente fazer diferente. Aqui, ó, eu posso ir juntando, ó, parece um vitral, tá vendo? Parece um vitral. Aqui, ó, tem nervurinhas também. E umas micro nervurinhas, vamos ver se a câmera pega. Até que pega, né? Olha lá, umas micro nervurinhas aqui. Então, a gente pode tanto fazer isso com o lápis, como fazer isso já na hora de pintar. Eu vou fazer um pouco aqui com o lápis, só pra gente ver como ficaria. Ó, ele não é também exato. Ele vai formando uma espécie de vitral assim, ó. E você pode ir preenchendo. Se você for fazer com lápis, ele vai ficar mais ou menos isso. E a gente vai preenchendo tudo. Não precisa preencher aqui, que aqui a gente tá vendo a base pra gente conseguir fazer o desenho dele completo. A estrutura, ó, se eu não tivesse estragado a minha, essa daqui, coitada, que caiu, ela ia estar aqui do lado, ó. Tá vendo que ela tem sempre uma aberturinha? Ela faz aqui uma curvinha. Aí aqui tem mais uma curvinha. São 3, ó. Essa era pra estar aqui. Então, ela ficaria... Não, fiapinho assim. Ela ficaria assim, ó. Então, quando você olha ela, por exemplo, na árvore, né? Na planta mesmo, ela vai estar aparecendo um pedacinho das outras pétalas, assim, ó. Depende do ângulo que você olhar. Então, se você fosse fazer a continuidade, você poderia fazer assim. Mostrando que tá atrás, você tem que fazer um pouquinho menor que a da frente. Pro nosso olho entender que ela tá mais pra trás. Não precisa fazer exatamente no mesmo lugar, senão não dá nem pra ver, né? Faz assim, aí você pode fazer um pouquinho mais tortinha. Por exemplo, eu fiz essa bem pra fora. Essa terceira aqui eu posso fazer mais pra dentro. Ela vai situar o meu olho, que tem 3, e vai dar uma certa perspectiva de que elas estão pra trás. Essa curva mais pra baixo também, ó, ela dá a ilusão um pouco que essa planta tá assim, ó. Essa pétala não tá reta, ela tá um pouquinho mais dobrada. Se a gente faz, quanto mais curvo a gente fizer essa parte, mais vai parecer que ela tá dobradinha. Então, a partir desse daqui, a gente consegue desenhar ela em menor escala pra fazer o galho, né, o ramo dela, junto com a folha. Essa é a parte da flor. E aqui eu tenho a folha dela, que eu peguei, ó. Tá vendo que é muito parecido com a pétala? Só que aqui não tem aquela curvinha que entra, ó. Ela termina já fazendo a curva aqui do caule. Ela também vai até a ponta, ó. Do caule até a ponta. Só não é tão grossa aqui como foi na flor. Tem menos aqueles detalhes de vitral, ó. Mas é bem parecido, tá vendo? Nervuras. Elas não vão até o final. E elas fazem também essa curvinha, ó. Da asinha da borboleta aqui, ó. Só que nem todas a gente consegue ver. E ó como é diferente. Aquela era mais clara com as nervuras escuras. Essa daqui é mais escura e as nervurinhas são mais claras, ó. E essas são manchinhas da folha mesmo. Agora a gente pode fazer, ó. Aqui ela tá dobradinha, ó. Mas ela é mais arredondadinha. Aqui essa é uma preguinha mesmo que ela tem, ó. Mas nem todas são iguais também. A folha também, ela é basicamente esse formato, mas ela também muda. Vou fazer aqui. Ó, vou começar com o caule também, só que eu não vou abrir tanto, porque ele é bem mais fininho do que o da flor. Só que ela é bem redondona, ó. E ela faz assim, ó, ela vai terminar assim, ó. Terminei o caule até muito antes, ó. Deixa eu dar uma apagadinha. Esse lápis aqui é ruim de apagar. O melhor lápis que tem pra desenhar é o 2B. Ele é macio, fica forte no papel, mas ele apaga fácil. Depende, você não pode apertar demais também, né? Mas esse daqui, ele é um pouco mais rígido, ainda mais que ele é aquarela, ó. Então, é de passar água em cima. Lá, faço aqui a continuidade. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Bem gordinha. E desço redondo. Aqui é a mesma coisa, as nervuras. Só que essas nervuras, elas não fazem assim. Sai do meio e desce. Essa... O começo dela, ó, deixa eu mostrar aqui.
Tá vendo que o começo delas, elas saem do caule mesmo, ó, lá de baixo. Começa lá de baixo também, lá de baixo. Então é diferente da flor, ó. Elas são mais erguidinhas, então a gente vai fazer desse jeito aqui. Começa daqui, vem quase até a ponta, ó. Daqui, quase até a ponta. Dela dá um espaço maior. E vai subindo aqui, ficando mais fraquinha. Eu vou deixar mais forte ainda, porque a gente tá vendo no vídeo, né? Não adianta deixar fraco, não dá pra você ver. Aqui. Aqui não tem, vou pôr mais uma aqui. Ela muda. Cada folha vai ser de um jeito. A natureza é assim, né? Nunca uma coisa vai ser igual a outra. Aqui, ó. Você vai ter parecido também com o vitral. Essa continuidade aqui, ó. Vou fazer mais forte, peraí. Mania já. É que eu vou fazendo conforme eu vejo, porque na minha cabeça eu já vou pintar. Mas aqui eu tenho que ensinar primeiro como é que vai desenhar, né? Aqui, ó. Faço aquelas nervuras assim. Ó. Tá vendo que aqui fica assim? Mas é assim mesmo, então não precisa se preocupar. Ele fica esses pontinhos aqui como se fosse sem nada ali, né? Não tem problema, é assim mesmo. Aqui. Aqui, ó. É quase que um monte de fatia. Assim, ela é irregular, parecido com a pétala também. Bem irregular aqui, ó. As nervuras, mas tem um pouco menos. Elas são um pouquinho mais fininhas, a gente acaba vendo menos, ó. Bastante folha assim, né? Quando a gente vai desenhar. Que a gente percebe. Aqui também tem, às vezes, umas junções assim, bem fininhas. E você pode ir fazendo essas nervuras aqui na folha inteira. Agora a gente vai entender como é que desenha ela se ela estiver meio aberta. Olha aqui o miolo dela. Ele é assim, ó. Tá vendo? Tem parece um caracolzinho aqui, ó. Mais escuro na ponta. Esse daqui sai aqui embaixo no caule. Aqui tá só com as duas folhas, né? Como eu falei, caiu a outra. A outra seria aqui, ó. Então, vamos supor que ela tá aberta. Qual a diferença? A diferença é você vai ter que fazer a curvatura daquelas pétalas, ó. Na hora de desenhar, você tem que fazer ela mais curva pra aparecer esse miolo lá dentro. E como que a gente faz isso no desenho? Ó, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, só essa que caiu pra gente entender. Ó, se ela tiver reta, você vai fazer ela desse jeito, que é o que a gente já desenhou. Quando ela faz uma curva, você tá vendo que o desenho muda? E como que eu faço pra entender esse formato? Eu vou fazer aqui com o lápis, ó. Vamos supor que ela tá assim. O que que eu preciso fazer aqui? Eu vou colocar assim, ó. Primeiro eu vou fazer a curvatura do miolo. Vou fazer primeiro num formato mais simples pra gente fazer isso aqui, ó. Olha lá, eu vou fazer a mesma curvatura que tá aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai pegar, vai. Olha lá, tá vendo que o miolo tá assim? Então, pelo miolo, eu consigo fazer o restante do desenho, ó. O que que eu tô vendo mais pra frente aqui, ó? Uma reta aqui. Você tem que colocar seu olho como se ele estivesse batendo uma foto. Ó, tá vendo que aqui eu tenho uma reta? A gente vai simplificar isso no nosso desenho, ó. Uma reta aqui. Ó, não, mais pra baixo, peraí. Aqui, ó. Tem que ser aqui, ó, onde tá fazendo a curva, ó. Uma reta. Agora, pra gente entender a curva de baixo. Tá vendo que a curva de baixo, ela tem só, assim, ó, uma meia luinha aqui, ó. Que vai terminar na pontinha, ó. Então, venho, faz por partes, ó. Porque senão fica mais difícil da gente entender. Quando você olha, você tem que ir dividindo na sua cabeça. Qual a segunda parte? A gente já fez esse risco de cima, fez essa meia lua. Tá vendo que essa daqui não é uma meia lua tão redondinha igual essa daqui? Essa tá fazendo a curva pra cá. Essa, ela tá como se fosse abrindo, ó. Você tá vendo que ele vai fazer assim, ó? É uma curva assim, que desce até o caule ali dela. Então, a gente vai fazer igual, ó. A gente vai pegar aqui, a gente vai passar essa curva pra cá. Ó, encostou aqui em cima, ó. E a gente vai descer fazendo assim... Ela termina assim, ó. É esquisito na primeira vez. Mas pega uma folha mesmo, qualquer, de uma planta que você tenha, ou que você acha na calçada, alguma coisa assim, e vai fazendo isso. Você vai ver como, com o tempo, você vai conseguindo entender essa curvatura, ó. Ó, a gente desenhou essa linha aqui, ó, de fora, até chegar aqui, ó. Tá vendo? Não precisa ficar exato. A gente tá tentando fazer só o movimento. Agora, ó, se ela tiver dobrada assim, como que tá a parte de baixo ali dela? Vamos pegar aqui, pra ver, se tivesse sem a minha mão ali, né? Tá vendo que aqui dá pra ver um redondo certinho? Assim, ó,
até chegar no caule. E ele tá vindo a partir daqui, ó. É quase como se ele estivesse saindo aqui do bico, ó. Esse redondo aqui, ó. Eu tô segurando e fazendo com a mesma mão, mas é meio assim, ó. Quando a gente olha é estranho, mas depois, como que seria? Eu ia ter que apagar essa daqui, ó. Essa daqui não, só essa daqui, ó. Tá vendo? Essa é a que tá pra trás, ó. Aqui ela some. Ó, porque essa é a parte de cima da minha folha. Ó, se você for redesenhando aqui, ó. Essa é a parte de cima. Você pode ir deixando ela um pouquinho mais fofinha, ó. Fazendo uma curvinha aqui, ela fica melhor. Aqui, ó. Essa segue reto. Segue reto pra cá. Ó, tô deixando bem forte, ó. Essa daqui você vê ela aqui embaixo de novo. Aqui você não vê, ó. Que essa a gente só usou de guia, ó. Mas ele é como se estivesse saindo lá pra trás, ó. Você tá vendo esse daqui? Sai lá atrás de novo, ó. Então, desce aqui. E esse daqui é a continuação dessa linha, ó. É como se ela fizesse uma curva e descesse pra cá, ó. Tá vendo? É assim que a gente faz o desenho em forma de curva. Agora, essa é como se fosse a que tá na frente, né? Olha lá, ó, pus ela aqui na frente. Vamos pôr ela pra lá. Vamos fingir que essa parte aqui, ela estaria a outra aqui na frente e essa daqui ia estar atrás, ó. Como que a gente ia desenhar ela aqui, escondida atrás? Eu ia poder fazer assim, ó. Pôr só uma parte, ó, porque ela ia estar tampando um pouco aqui. Tá vendo? Você pode também fazer o miolo primeiro. Tá vendo que aqui sai o miolo? Vamos fazer aqui o que a gente consegue ver dele. Olha lá. Esse seria o miolinho. Ele é só, ó, um caulezinho e um caracolzinho. Olha lá, fiz um caule e dei uma voltinha aqui pra fazer um caracolzinho. A gente já representou ele aqui. Agora, se essa folha tivesse assim, qual que a gente poderia já fazer? Essa aqui, ó, tá vendo que ela dá pra ver bem? Vamos fazer ela primeiro, ó. Comecei fazendo aqui. Essa continuidade, ela vai subir e parar aqui pra cima, ó. Porque a outra ainda tá um pouco na frente. Então, a gente finge que ela continua aqui, ó. Vem. Ela vai passar essa altura aqui do miolo e vai parar aqui, que é onde começa a outra. E aqui, ela vai fazer assim, ó. Esse é o meinho dela. Ó, já dá pra ver como se a outra tivesse lá atrás. Agora, essa daqui. A gente não precisa deixar ela tão dobrada assim, porque daí complica a nossa vida, né? Desenhar também assim, ó. A gente pode deixar ela meio assim, tá vendo? Aqui, ó, é como se ela tivesse um pouco na frente da outra. Então, o que que eu vou fazer? Eu posso fazer o mesmo esquema de começar desenhando primeiro essa parte aqui, ó, do miolinho da nossa folhinha. Aqui, ó, tá vendo que ele faz? Faço igual, é um S, ó. Tem que simplificar na sua cabeça, assim. Com o tempo a gente vai já simplificando, ó. Faz um S, ó. Termina ali, atrás. Então, ó, eu vou pegar aqui e vou fazer esse S assim, ó. Ele vai acabar ali. Qual parte eu continuei vendo de verdade na minha folha? Na minha pétala? Só essa. Essa aqui de baixo, não, ó. Então, qual eu vi? Essa aqui. Então, essa eu posso apagar, ó. Parece complicado no começo. É meio estranho. Depois vai melhorando. Agora, qual parte é real aqui? Que eu tô vendo? Essa reta aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver? Uma reta. Então, eu posso continuar atrás desse S aqui, fazer reto. Essa daqui, ela continua aparecendo, que é essa, ó. Ela só serviu de guia pra gente fazer o resto, né? Só que tá vendo que aqui, o real dele, ele ainda tem essa curva aqui? É bem torta, ó. Se a gente vai imaginar ela, ela nunca vai ser assim, né? Mas a gente tem que olhar como ela tá. Ó, vem, faz essa curva e acaba ali, ó. Então, a gente vem no biquinho dela ali. Faz essa curva e acaba ali. Essa a gente pode terminar ela pra cá, ó. Acabou. Ela é assim. Uma curva esquisita, mas ela fica desse jeito, como se ela tivesse meio aberta. No ramo, às vezes tem algumas, né, que a gente consegue ver dentro dela. Seria assim. E como que eu desenharia as nervuras? Você tem que lembrar de seguir a curvatura desse caule aqui do meio. Então, a gente vai começar, igual a gente começou a outra, fazendo as curvinhas assim. Ó, aqui a gente nem tudo a gente vai ver, tá lá pra trás.
Mesma coisa aqui, ó. Essa seria mais ou menos assim o formato. Só que aqui, ó. Como que eu ia continuar? Ela subiu e fez a volta. Aqui é a parte de cima dela. Você segue aqui, ó. Segue um pouco da curvatura dessa primeira linha aqui, ó. Aqui também. Só que você vai fazer ela menor, porque ela tá aparecendo menos aqui. Tá vendo que tem menos papel aqui? Menos folha aqui? Então, ó. Você vai fazer assim. Ela já dá a impressão, ó, de que fez... Aqui é a mesma coisa, ó. Você não tá vendo aonde termina. Então, você pode começar aqui, que tá mais fácil, ó. Começa aqui, erguido, ó, mais comprido. Você tá vendo mais? Aqui você não tá vendo quase nada, ó. Então, você não pode fazer ela quase nada, ó. Pode ir até o fim aqui, porque na hora que você olha, dá a impressão que ela tá terminando fora do seu olhar aqui, ó. Aqui, ela é como se o miolo dela tivesse lá pra trás. Então, o que aconteceu? Aqui você tem que já vir ela como se fosse uma curva. Você faz a curva aqui, ó. Começa como curva e termina reto. Tá vendo como essa ideia aqui, ela já dá a impressão de que ela tá torta? Ó, a curva você só continuou, ó, tá? Ela não tem uma curva aqui? Então, de baixo você vai fazer a curva também. E acaba ali. Aqui você pode fazer assim, ó. O que daria pra ver dessa parte. Aqui já tá quase inteira. Então, o que que eu faço? Igual a outra mesmo. Igual a primeira lá. Ó, vou fazendo aqui. Aqui até ficou meio tortinho, mas não tem problema também, que é. Nenhuma é muito certa. Assim, ó. Tá vendo como já deu diferença? Então, o meu conselho é esse. Pega uma folhinha de verdade. Até não precisa ser uma pétala, pode ser uma folha mesmo. E começa a treinar isso. A desenhar a curvatura dela, assim, ó. Você muda o seu olhar de como você vai fazer. Começa a tentar ver ela como o desenho real, como se você tivesse uma foto dela. Ou até você pode tirar uma foto no seu celular e copiar ela a curvatura que você acha que você precisa para desenhar. E na nossa cabeça a gente não faz, né? Eu, pelo menos assim, não é natural para mim imaginar já ela torta. Eu tenho que, às vezes, olhar para conseguir fazer, ó. Olhar e ver a linha real dela. Qual é a linha real dela? Ó, dessa aqui. Essa é a linha real. Essa é a linha real. Essa daqui. Você vai fazendo por partes, ó. A hora que você menos esperar, você já tá fazendo a curva. E no papel funciona bem você fazer assim, dessa forma.